Por que ajudar os outros pode estar bloqueando suas bênçãos? Você já sentiu que, mesmo fazendo o bem e sendo generoso, as bênçãos financeiras e espirituais que espera parecem distantes? É frustrante acreditar que está agindo certo, mas não ver resultados em sua vida. Essa sensação pode levar à dúvida. Será que estou fazendo algo errado? Muitos cristãos enfrentam essa mesma dor. A verdade é que ajudar sem propósito, planejamento financeiro ou alinhamento com a vontade de Deus pode estar impedindo a frutificação da sua prosperidade financeira bíblica. Romanos 15:25 nos apresenta um exemplo prático e poderoso. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Aqui, Paulo não apenas demonstra generosidade, mas também planejamento financeiro e propósito em suas ações. Ele leva uma contribuição financeira para os cristãos necessitados, mas o faz com sabedoria, reforçando a unidade da igreja e promovendo um modelo de educação financeira à luz da Bíblia. Hoje, vamos explorar como suas ações podem ser transformadas para gerar frutos reais. A generosidade bíblica não é apenas dar, é plantar em terreno fértil e com propósito. Assim como Paulo usou seus recursos com sabedoria, nós também somos chamados a aplicar princípios de inteligência financeira e alinhá-los com a vontade de Deus. Ao fazer isso, multiplicamos as bênçãos em nossa vida e na vida dos outros. Fique comigo até o final deste vídeo, porque você descobrirá como usar suas finanças de forma estratégica e abençoada, seguindo o exemplo de Paulo. Deus tem um plano perfeito para suas ações. Alinhe-se com ele e veja como suas decisões podem gerar prosperidade financeira bíblica e frutos abundantes, começando hoje. Ao refletirmos sobre como nossas ações generosas podem não gerar os frutos esperados, compreendemos que a intenção é importante, mas o planejamento financeiro e a sabedoria são indispensáveis. A generosidade bíblica vai além de simplesmente ajudar. Ela requer propósito, estratégia e alinhamento com os princípios da prosperidade financeira bíblica para que nossas ações frutifiquem de maneira consistente com os planos de Deus. Romanos nos apresenta um exemplo claro e inspirador por meio da vida de Paulo. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Ele não apenas praticava a generosidade, mas fazia isso com um propósito bem definido e planejado. Paulo se dedicava a levar contribuições financeiras aos cristãos necessitados de Jerusalém, fortalecendo a unidade entre os irmãos na fé e promovendo um modelo de educação financeira à luz da Bíblia. Seu gesto nos ensina que a solidariedade, quando acompanhada de planejamento, propósito e estratégia, pode transformar vidas e multiplicar bênçãos. Vamos mergulhar nesse ensinamento e descobrir como nossas escolhas financeiras e espirituais podem ser mais impactantes. Afinal, como podemos alinhar nossas decisões à prosperidade financeira bíblica, transformando ações generosas em sementes que realmente frutificam? Aprenda como aplicar esses princípios em sua vida para colher frutos espirituais e materiais que vão além do esperado. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Romanos 15:25. Neste versículo, Paulo revela sua missão de levar uma contribuição financeira aos cristãos necessitados em Jerusalém. Sua ação reflete não apenas generosidade, mas também planejamento financeiro e solidariedade, servindo como exemplo de como a prosperidade financeira bíblica pode ser utilizada para abençoar os outros. Este gesto nos ensina que a generosidade deve ser intencional e alinhada ao propósito divino. Hoje, exploraremos como esse exemplo nos inspira a viver com sabedoria espiritual e financeira. Este versículo destaca a prioridade que Paulo dava à solidariedade e ao serviço. Ele entendia que ministrar aos santos significava atender às suas necessidades práticas, como o suporte financeiro. Sua generosidade refletia um compromisso com os princípios da educação financeira cristã, mostrando que o ato de dar deve ser tanto espiritual quanto planejado. No tempo de Paulo, os cristãos de Jerusalém enfrentavam dificuldades financeiras devido à perseguição religiosa e exclusão social. As igrejas gentias da Macedônia e da Acaia
organizaram ofertas financeiras para ajudá-los, evidenciando a unidade do corpo de Cristo. Paulo foi o responsável por levar essas contribuições, demonstrando o valor de servir com planejamento e propósito. Ele sabia que a sabedoria divina, no uso dos recursos, fortalece a comunidade de fé e promove prosperidade bíblica em todos os sentidos. Esse ensinamento nos chama a usar nossos recursos de forma planejada para ajudar os outros. Por exemplo, podemos criar um orçamento específico para doações ou destinar uma parte de nossos rendimentos a causas que glorifiquem a Deus. Isso reflete o equilíbrio entre planejamento financeiro pessoal e generosidade, garantindo que nossas ações sejam eficazes e abençoem tanto os necessitados quanto nossa vida espiritual. A generosidade baseada nos princípios da prosperidade financeira bíblica fortalece os relacionamentos e traz bênçãos espirituais. Planejar como ajudar os outros, sem comprometer sua estabilidade financeira, reflete obediência, fidelidade e inteligência financeira. Essa prática também promove paz interior, já que você sabe que está alinhado com os valores de Deus. O exemplo de Paulo em Romanos 15, 25 nos ensina que a verdadeira generosidade é intencional, planejada e conduzida por propósito. Quando cuidamos dos outros com sabedoria e propósito, fortalecemos a unidade do corpo de Cristo e aplicamos os princípios da prosperidade financeira bíblica. Que possamos usar nossos recursos com sabedoria divina, glorificando a Deus e abençoando aqueles ao nosso redor. A mudança é desafiadora, mas indispensável para aqueles que buscam viver alinhados aos propósitos de Deus e experimentar a verdadeira prosperidade financeira bíblica. Abandonar velhos hábitos requer coragem, especialmente quando envolve decisões financeiras, espirituais ou emocionais. Paulo interrompe seus planos para ministrar aos santos em Jerusalém, demonstrando sabedoria divina, planejamento financeiro pessoal e um profundo compromisso com a unidade cristã. Esse exemplo nos ensina que a transformação exige sacrifícios, ajustes de rota e uma confiança inabalável no processo divino. A aplicação de princípios financeiros bíblicos como economizar, investir com sabedoria e praticar a generosidade intencional é essencial para viver em equilíbrio e alcançar a prosperidade bíblica que Deus planejou para cada um de nós. Talvez você se sinta preso em um ciclo de dificuldades financeiras e espirituais, sem saber como mudar. A sensação de estagnação é frustrante, especialmente quando você tenta melhorar sua educação financeira pessoal ou alinhar suas escolhas à vontade de Deus, mas não vê progresso. Essa dor é comum quando faltam inteligência financeira, planejamento financeiro cristão ou uma visão clara dos princípios da educação financeira à luz da Bíblia. Quantas vezes você já tentou organizar suas finanças, mas foi impedido por dívidas acumuladas, gastos impulsivos ou a falta de um orçamento eficaz? Deus entende essa dor. Assim como Paulo ajustou seus planos para ajudar os necessitados, somos desafiados a rever nossas prioridades, cortar desperdícios e investir em uma vida baseada em prosperidade financeira bíblica e sabedoria divina. Reflita: será que você está administrando seus recursos com fidelidade ou tem negligenciado a importância de economizar e investir com propósito? A ausência de um plano claro pode sufocar as bênçãos que Deus deseja derramar sobre sua vida. A boa notícia é que Deus nunca nos abandona no processo de mudança. Ele está ao nosso lado em cada etapa, ajudando a remover os obstáculos que impedem nosso crescimento espiritual e financeiro. Em Romanos 15, 25, Paulo não estava apenas viajando. Ele cumpria um chamado divino, demonstrando planejamento financeiro, sabedoria divina e generosidade alinhada aos princípios de educação financeira cristã. Da mesma forma, Deus está presente em cada decisão que você toma. Ele usa os momentos mais desafiadores para ensinar lições valiosas sobre inteligência financeira, controle emocional e fé. Criar um orçamento, economizar regularmente e investir de forma intencional são práticas que refletem a aplicação da educação financeira à luz da Bíblia. Esses passos fortalecem sua confiança em Deus
e geram frutos duradouros, tanto espirituais quanto materiais. O que hoje parece ser um desvio no seu caminho pode ser a oportunidade que Deus está usando para abrir novas portas. Assim como Paulo priorizou o bem-estar dos outros acima de sua conveniência, somos chamados a transformar desafios em lições de crescimento espiritual e financeiro. A prosperidade financeira bíblica nos ensina que pequenas ações, como criar um fundo de emergência, investir com sabedoria e evitar dívidas, podem transformar completamente nossa realidade. Quando aplicamos os princípios de educação financeira cristã, somos capazes de alinhar nossas finanças à vontade de Deus, eliminando desperdícios e cultivando hábitos que glorificam seu nome. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas com disciplina e perseverança. Planejar seus gastos, economizar regularmente e investir em causas alinhadas com os valores divinos reflete a prática do planejamento financeiro cristão e o uso da sabedoria divina para viver uma vida de propósito. A transformação nunca é fácil, mas é recompensadora. O primeiro passo é identificar áreas que precisam de ajustes, como gastos desnecessários, dívidas acumuladas ou falta de planejamento. Pequenas ações, como criar um orçamento detalhado, economizar regularmente e buscar conhecimento sobre investimentos financeiros e educação financeira à luz da Bíblia, podem fazer uma diferença significativa. Cada passo que você dá em direção a uma vida mais organizada reflete os princípios de prosperidade financeira bíblica, promovendo paz, equilíbrio e propósito. Confie que Deus está te moldando, guiando suas decisões e preparando-o para colher frutos espirituais e materiais abundantes. Filipenses 1:6 nos lembra: aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Confie que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo nas mudanças mais desafiadoras. Ele está ao seu lado, guiando cada escolha para que você viva os princípios da prosperidade bíblica e alcance a plenitude financeira e espiritual que Ele planejou para você. Depois de refletirmos sobre como Deus usa os momentos de mudança para nos moldar e nos alinhar ao seu propósito, é hora de dar um passo prático. A verdadeira transformação, seja espiritual ou financeira, não acontece apenas no pensamento, mas na ação. Em Romanos vemos Paulo colocando em prática os princípios da generosidade bíblica e do planejamento financeiro cristão. Ele não apenas se preocupou com os necessitados de Jerusalém, mas agiu de forma intencional, utilizando sabedoria divina e recursos planejados para abençoá-los. Os ensinamentos de Deus não são apenas palavras inspiradoras. Eles são ferramentas poderosas para transformar nossa vida diária. Assim como a generosidade de Paulo foi resultado de um planejamento financeiro pessoal bem elaborado, nossas ações também devem ser guiadas pela educação financeira à luz da Bíblia e pela inteligência financeira. Paulo nos mostra que a verdadeira prosperidade financeira bíblica não está em doar impulsivamente, mas em planejar estrategicamente para que nossos recursos causem impacto duradouro. Este conceito se aplica diretamente às nossas vidas. Economizar, investir com sabedoria e alinhar nossas decisões financeiras aos valores divinos são ações que glorificam a Deus e promovem transformação. Se agir parece difícil, ou se você sente que seus recursos são limitados, lembre-se, Deus caminha ao seu lado em cada etapa desse processo. Ele entende suas dificuldades, e assim como Paulo foi guiado pelo Espírito Santo em suas decisões, Deus também deseja te orientar. A transformação financeira e espiritual começa com pequenos passos. Talvez seja criar um orçamento simples, cortar despesas desnecessárias ou reservar um momento diário para orar e buscar orientação divina. Não importa o tamanho do recurso ou da ação, o que importa é o coração disposto e a aplicação da sabedoria divina para administrar suas finanças de forma intencional. Nós, aqui no canal, estamos comprometidos em te apoiar nessa jornada. Com base na palavra de Deus, ofereceremos orientações práticas e ensinamentos que te ajudarão a aplicar os princípios de educação financeira cristã e viver uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Agora é o momento de agir.
Coloque em prática o que você tem aprendido sobre prosperidade bíblica e planejamento financeiro cristão. Reserve um tempo para avaliar suas prioridades e tomar decisões que reflitam os valores divinos em sua vida financeira e espiritual. Reflita: como você pode usar seus recursos com sabedoria, seguindo os princípios da educação financeira à luz da Bíblia? Será que é hora de reorganizar seus gastos, criar um fundo de emergência ou começar a economizar para um objetivo maior? O conhecimento por si só não transforma, mas a prática diária desses ensinamentos pode gerar frutos duradouros e bênçãos abundantes. Confie que Deus está guiando seus passos e que Ele deseja te levar a uma vida de prosperidade financeira bíblica e equilíbrio espiritual. Sua jornada começa agora, com decisões sábias e ações estratégicas que glorificam a Deus e abençoam você e aqueles ao seu redor. Depois de refletirmos sobre como Deus usa momentos de mudança para moldar nosso caráter e alinhar nossas escolhas ao seu propósito, é hora de darmos um passo prático. A verdadeira transformação exige ação. Em Romanos 15:25, vemos Paulo exemplificando a importância de planejar e agir de forma estratégica para beneficiar os necessitados, demonstrando sabedoria divina e um compromisso com a prosperidade bíblica aplicada. Os ensinamentos da Palavra de Deus não são apenas mensagens inspiradoras, mas ferramentas práticas que nos ajudam a alinhar nossa vida financeira e espiritual com os propósitos divinos. Assim como Paulo agiu com planejamento e propósito, somos chamados a administrar nossos recursos com inteligência financeira, garantindo que nossas decisões reflitam os princípios da prosperidade financeira bíblica. A aplicação prática desses ensinamentos pode transformar sua vida e criar um impacto duradouro na sua jornada espiritual e financeira. Vamos explorar ações concretas que você pode implementar a partir de hoje. Assim como Paulo planejou seus recursos para ajudar os cristãos em Jerusalém, você também deve planejar para estar preparado em tempos de adversidade. Reserve pelo menos 10% de sua renda mensal para construir um fundo de emergência. Essa reserva deve cobrir de 3 a 6 meses de despesas essenciais, como moradia, alimentação e saúde. Um fundo de emergência oferece segurança em tempos de crise, evitando que você precise recorrer a dívidas. Administrar seus recursos com prudência demonstra fidelidade e confiança nos princípios de Deus. Defina objetivos claros para a sua vida financeira. Divida-os em quitar dívidas e organizar suas finanças com o uso de planilhas ou aplicativos de controle financeiro. Economizar para projetos como a compra de um imóvel ou uma viagem. Investir em sua aposentadoria ou no futuro educacional de seus filhos. Para cada meta, estipule prazos e valores específicos e monitore seu progresso mensalmente. Metas claras ajudam a evitar gastos impulsivos e promovem disciplina. Ao planejar com sabedoria, você alinha suas decisões financeiras à vontade de Deus. Paulo nos ensina que a generosidade deve ser intencional. Separe uma porcentagem fixa de sua renda para doações e contribuições. Por exemplo, 5% para apoiar missões, projetos sociais ou ajudar membros da sua comunidade. A generosidade planejada evita que você comprometa seu orçamento, enquanto maximiza o impacto positivo de suas contribuições. A prática da generosidade reflete o coração de Deus e fortalece sua fé, pois você confia que Ele suprirá suas necessidades. Multiplicar seus recursos é um princípio que reflete a administração fiel dos bens que Deus lhe confiou. Considere investimentos diversificados como renda fixa, tesouro direto para objetivos de longo prazo, renda variável, fundos imobiliários ou ações com baixo risco para multiplicar recursos. Invista em cursos ou qualificações que possam aumentar sua capacidade de gerar renda. Investir com propósito gera estabilidade e cria oportunidades de crescimento financeiro. Aplicar seus recursos de forma inteligente glorifica a Deus e multiplica os frutos de suas ações. Se essas práticas parecem desafiadoras ou se seus recursos parecem limitados, lembre-se:
Deus caminha com você em cada passo dessa jornada. Assim como Ele guiou Paulo em sua missão, Ele deseja capacitar você a administrar seus recursos com sabedoria e propósito. Pequenas mudanças, como economizar diariamente ou criar um orçamento simples, podem ter um impacto significativo. A transformação começa com passos pequenos, mas consistentes, sempre alinhados aos valores da educação financeira cristã e à prosperidade bíblica. Agora é o momento de agir. Escolha pelo menos uma dessas práticas para implementar em sua vida. Inicie um fundo de emergência. Estabeleça metas financeiras claras. Pratique a generosidade de forma planejada. Comece a investir com propósito. Ao adotar essas ações, você não apenas fortalecerá sua vida financeira, mas também crescerá espiritualmente, vivendo os princípios da prosperidade financeira bíblica e glorificando a Deus em suas escolhas. O exemplo de Paulo nos ensina que a verdadeira transformação é fruto de planejamento e ação. Quando aplicamos os princípios da educação financeira à luz da Bíblia, como economizar, investir com sabedoria e praticar a generosidade, vivemos em alinhamento com a vontade de Deus. Confie que Ele está guiando seus passos para uma vida de equilíbrio, paz e prosperidade bíblica. Comece hoje a dar os primeiros passos rumo a uma jornada transformadora. Você já enfrentou momentos em que se sentiu invisível, como se seus esforços nunca fossem reconhecidos ou valorizados? Uma mulher na Bíblia, cujo nome muitos desconhecem, viveu exatamente isso. No entanto, sua história de dor se tornou um testemunho de transformação e prosperidade bíblica. Hoje, falaremos sobre Abigail, uma mulher sábia e corajosa que superou circunstâncias difíceis e mudou o curso de sua vida e de sua família, aplicando os princípios de sabedoria divina e planejamento estratégico. Abigail era casada com Nabal, um homem descrito como rude e insensato. Ele era rico, mas utilizava sua riqueza de forma egoísta e irresponsável, ignorando os princípios da educação financeira cristã. Essa postura trouxe sofrimento à sua casa, especialmente para Abigail, que vivia em um ambiente de constantes conflitos e má administração financeira. Seus esforços para trazer paz e equilíbrio pareciam inúteis, mas sua sabedoria divina foi essencial em momentos de crise. Um dia, Davi e seus homens que protegiam as terras de Nabal pediram provisões em troca de sua ajuda. Em vez de demonstrar gratidão e praticar generosidade planejada, Nabal respondeu com arrogância e desrespeito, colocando toda sua casa em perigo. A ira de Davi foi despertada e ele decidiu retaliar. Abigail sabia que, se não agisse com coragem e estratégia, todos seriam destruídos pela imprudência de seu marido. Movida por sabedoria divina e planejamento financeiro, Abigail preparou uma oferta generosa e foi ao encontro de Davi. Com palavras humildes e estratégicas, ela conseguiu apaziguar sua ira e salvar sua família de uma tragédia iminente. Sua atitude mostrou que a prosperidade financeira bíblica vai além de riquezas. Trata-se de tomar decisões sábias e responsáveis, mesmo em meio às adversidades. Imagine o que Abigail sentia ao viver com alguém que não valorizava seus esforços e agia de maneira irresponsável. Ela suportava um ambiente tóxico, onde suas ideias e gestos eram ignorados. Sua dor era constante, mas ela escolheu não ser definida pelas circunstâncias. Abigail aplicou os princípios da educação financeira cristã e da inteligência financeira, agindo com sabedoria para transformar uma situação desesperadora em um ato de redenção. Sua história nos lembra que, mesmo em momentos de dificuldade, a sabedoria divina pode nos ajudar a superar desafios emocionais e financeiros. Assim como Abigail, somos chamados a agir com coragem e propósito, confiando que Deus nos guiará em decisões alinhadas à prosperidade bíblica. Assim como Abigail agiu com sabedoria em meio à adversidade, Romanos nos lembra que a generosidade e o planejamento financeiro cristão podem transformar vidas. Abigail soube onde e como investir sua generosidade, entendendo que ajudar Davi seria um ato de reconciliação e preservação. Sua história nos ensina que, mesmo em situações difíceis,
Decisões baseadas em propósito e estratégia refletem prosperidade verdadeira. Na prática, podemos aprender a enfrentar dificuldades financeiras e emocionais com a mesma inteligência financeira e sabedoria divina de Abigail. Isso inclui reorganizar prioridades, planejar recursos com responsabilidade e investir tempo em soluções que tragam paz e estabilidade, sempre alinhados aos princípios da prosperidade financeira bíblica. A história de Abigail nos ensina que, mesmo em momentos de dor, desafios financeiros e dificuldades emocionais, é possível encontrar sabedoria divina em Deus para agir com propósito, transformar situações adversas e trazer paz e estabilidade. Sua atitude de coragem e planejamento estratégico, baseada nos princípios da prosperidade financeira bíblica, demonstra que escolhas alinhadas à educação financeira cristã podem proteger nossa família e garantir um impacto positivo em nossa vida espiritual e financeira. Assim como Abigail salvou sua família ao aplicar inteligência financeira e praticar a generosidade planejada, somos chamados a adotar decisões estratégicas em nossas finanças e espiritualidade. Isso inclui reorganizar prioridades, economizar com propósito e investir em ações que reflitam os valores divinos. No próximo passo, vamos refletir sobre desafios práticos que ajudarão a cultivar uma vida de prosperidade bíblica alinhada aos princípios de planejamento financeiro cristão. Juntos, aprenderemos como maximizar nossos recursos e decisões para glorificar a Deus e experimentar frutos abundantes, tanto espirituais quanto materiais. Continue comigo nesta jornada de transformação espiritual e financeira. Hoje, aprendemos que a generosidade bíblica, como exemplificado em Romanos 15:25, não é apenas um ato de bondade, mas uma estratégia que requer planejamento financeiro e propósito. O exemplo de Paulo nos mostrou que ajudar os necessitados com sabedoria divina promove união, transforma vidas e reflete os valores da prosperidade financeira bíblica. Cada gesto de solidariedade, quando alinhado à palavra de Deus, gera frutos espirituais e financeiros duradouros, trazendo equilíbrio e glorificando o nome do Senhor. Hoje, reserve 10 minutos para orar e pedir a Deus sabedoria divina para identificar como você pode abençoar outros com os recursos que Ele confiou a você. Reflita sobre como sua generosidade planejada pode impactar vidas, fortalecer sua fé e alinhar suas escolhas aos princípios da prosperidade bíblica. Crie um fundo específico para ajudar outras pessoas. Separe 5% da sua renda mensal e direcione para causas que você acredita serem importantes. Comece pequeno, mas faça isso de forma consistente e estratégica, refletindo os ensinamentos da educação financeira cristã. Assim como Paulo agiu em suas contribuições para os cristãos em Jerusalém, seu planejamento pode trazer transformação espiritual e prosperidade financeira. Se este conteúdo foi útil para você, curta o vídeo, compartilhe com amigos e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens inspiradoras, baseadas na educação financeira cristã e na prosperidade bíblica. Não se esqueça de deixar nos comentários como este ensinamento impactou sua vida e suas decisões financeiras e espirituais. Para acelerar sua transformação espiritual e financeira, confira o recurso especial no primeiro comentário fixado. Ele foi projetado para te ajudar a aplicar os princípios de prosperidade financeira bíblica no dia a dia e alcançar frutos duradouros em sua jornada de fé e planejamento. Hoje, demos um grande passo ao compreender como a generosidade planejada pode transformar vidas e fortalecer nossa confiança nos princípios da prosperidade bíblica. Amanhã, exploraremos uma nova história bíblica que revela como a confiança em Deus e o planejamento financeiro estratégico abrem portas para milagres extraordinários. Não perca! Que Deus abençoe suas escolhas e fortaleça seu coração para que cada gesto de generosidade planejada seja um reflexo do seu amor. Que suas decisões financeiras sejam guiadas pela sabedoria divina, trazendo paz, prosperidade financeira bíblica e frutos espirituais abundantes para você e sua família.